Muito bem. Tá na admissibilidade aí, né, Eduardo? No tribunal, né? Dos recursos especiais extraordinários, né? Adonias, minha autoridade, meu presidente, rapaz, cadê você? Agora essa live cai, rapaz. Com um presidente desse, o negócio aí é pesado, rapaz. Prazer ter você aqui, Adonias. Muito obrigado, meu amigo. Representando aí a magistratura. Julião. Ó, o mestre Adonias aí na área. Não é pouca coisa não, viu, meu amigo? Meire, prazer ver você aqui, amiga. Espera só mais um minutinho, galera, pra gente iniciar aqui essa nossa abordagem, né? Acharam difíceis as questões? 3 questões nós vamos abordar, temas muito importantes aí de estarem nas provas, né? Gedra, tema da parte geral, recurso adesivo, um tema muito forte. E da parte de recurso em espécie, não tem nenhuma dúvida, agravo de instrumento, não é isso? Que é algo que despenca na prova, né? Milena já chegou aqui para dar o gabarito da prova, né, Milena? Essa Milena é danada, rapaz. Mandinha. Tomando sozinho, né? Mandinha é o jeito, Mandinha. Eita, Gedra. E aí? Antônio Carlos. Todo mundo em casa. É isso aí, Ronaldo. Tem que se cuidar mesmo, né, cara? Milena, cadê o gabarito antes da gente começar? Bora! Pessoal, próxima live eu vou chamar a Lara para ensinar aqui a gente a dançar uns passinhos aí, que ela criou agora os passos dos concurseiros. Então ela vai fazer aqui uma caridade para nós aí, para a gente se divertir nesse momento aí de pandemia. Eu tô com a garganta um pouco irritada hoje. Bora, Jefferson. Tem que botar esse concurseiro pra rodar, rapaz. Tem que botar. Galera, tudo parada, Lara, nessa quarentena, só ganhando bucho. Aí é complicado. Tomar uma gelada que melhora mesmo, Eduardo. É verdade. Luarinha, minha querida, prazer ter você aqui também. Não, é outra Lara, Lara profissionalíssima, meu amigo. Aí vocês vão ver o que é pancada. Não, a Lara Luz, ela não dança, ela põe a gente pra dançar, né? Esse é o ponto. Muito bem, galera, vamos iniciar nossa aula para a gente não perder muito tempo. Seguindo aquela sistemática, né? Se interromper. Mas como o processo civil é uma questão meio que objetiva, vai dar pra gente acabar num tempo razoável, com certeza, né? Olha aí, Eduardo. O Júlio já tá prometendo um carneiro, viu? Vamos cobrar. Quando passar a quarentena aí, vamos nos reunir e vamos cobrar. Vamos cobrar, não tem jeito não. Galera, a internet tá boa aí, tá ok? A gente tá conseguindo... Todo mundo consegue me ouvir bem? Está travando a imagem, Eduardo informou que travou aqui. Se não, vamos nessa. Só dei o ok aí para ver se tá tudo certinho. Show. Paulão. Camila, minha irmã, tá tudo certinho aí? Cisnato, tá tudo ok? Vamos iniciar. Pessoal, vamos lá. Lembrando a vocês que esse é um projeto da E3C, né? E3C Online. Quem não conhece ainda os cursos da E3C Online, convido os colegas para poderem acompanhar, né? Cursos bem responsáveis. E
Informo que na semana que vem vocês terão uma aula fantástica, também com um dos caras mais gabaritados, né, de direito processual penal e direito penal que nós temos aí no nosso estado, Piauí, e por que não para o mundo, né? Vocês vão ter uma aula com o Johnny. Dos professores que eu conheço ministrando a matéria, são 2 professores que você não pode perder. Uma aula, uma explicação, uma abordagem em matéria penal e processo penal. Como eu sempre digo, é o Mário Sérgio, meu amigo, defensor público do estado do Maranhão, e o Johnny, advogado, aprovado em concursos públicos, da magistratura. Então é um cara fantástico. E a próxima aula do Johnny vai ser processo penal, próximo sábado aqui na E3C, seguindo o mesmo projeto. E vai ser uma aula, pode ter certeza, simplesmente fantástica. Então acompanhe, o material E3C vai disponibilizar como sempre gratuitamente na lista do Telegram, e vocês podem acompanhar a aula do mestre Johnny, que é simplesmente fantástica. Eu já estou dizendo para você, eu não amarro nem o cadastro desse rapaz. Então quem tiver aí querendo acompanhar, quem estiver pensando em fazer concurso para magistratura, delegado, Ministério Público, pode acompanhar a aula do Johnny no próximo sábado, que vai ser uma aula sensacional, tá? Então, peço ao colega que depois acompanhe lá na lista do Telegram da E3C para receber o material gratuito, né? Acho que já vão disponibilizar agora no início da semana. Então não percam, tá? Tudo bem, Fabíola? Um beijão, minha querida. Vamos lá, galera. Questão de número 1. Qual foi o gabarito aí dessas 3 questões para quem já fez? Para quem já fez, 3 questõezinhas bem pequenas aí, rápidas, para nós comentarmos. Vamos lá, Milena, qual é o gabarito das questões? Que eu sei que você já fez a lista. Lara, eu sei que você já fez a lista. Jefferson, como sempre, eu também sei que você já fez a lista. A primeira questão é uma questão sagrada, galera, na prova de vocês. Se você pensa em estudar recurso e não domina essa questão, o conteúdo dessa questão número 1, pode ter certeza absoluta, o meu aluno não passa, tá? É questão certa, ok? É uma questão que trabalha a jurisprudência do STJ. Quase todos os casos que o STJ decidiu. Então, uma questão bastante interessante, mas que o conteúdo não é tão complicado, é só a memorização ali e pronto. Gedra, qual é o seu gabarito, Gedra? Não me enrole. A Aline também não me enrole. Camila também não enrole. Tá? Vocês têm que pôr a cara a tapa. Olha aqui, a questão de número 1 diz o seguinte, galera, acompanhem comigo aí no material. Peço para quem não pegou ainda o Vadmec, pegue lá por gentileza. Ou então abra no seu computador, aí do ladinho, para a gente acompanhar, que a gente vai falar hoje a gente vai falar de recursos, agravo de instrumento, a gente vai falar de teoria geral de recursos, vai falar da técnica de julgamento estendido, do artigo 942 do Código de Processo Civil. Então vai ser uma abordagem bem ampla. Sara, minha querida, muito bom ver você aqui, um grande beijo. Olha a questão de número 1. Analise a seguinte situação hipotética. Acompanhe comigo, galera, aí quem está com o material. O réu de uma ação, em sua contestação, além de apresentar defesa direta de mérito, arguiu as seguintes preliminares e prejudicial. Primeira preliminar, incompetência absoluta do juízo. Segunda preliminar, decretação de segredo de justiça. Requereu então que o feito tramitasse em segredo de justiça. Terceira, que é uma prejudicial, abordou a prescrição da pretensão autoral. Apontou, além disso, em reconvenção, veja, só lembrando que a reconvenção agora é na mesma peça, né, da contestação, então não tem mais aquela peça apartada. Apontou ainda em reconvenção que terceiro, estranho ao processo, deveria compor a lide em litisconsórcio com o autor, ou seja, ele pediu a intervenção de um terceiro no processo como litisconsorte, ok? É o caso 4, juntamente com o autor. E por fim, destacou que parte dos pedidos veiculados na inicial era juridicamente impossível.
Então o que, que nós temos aqui, galera? 5 teses ou 5 matérias a serem decididas pelo magistrado: competência, segredo de justiça, prescrição, litisconsorte e pedido juridicamente impossível. São essas as 5 teses que são objeto da questão de número 1. O ponto central aqui é saber se essas matérias se submetem à recorribilidade imediata, portanto, se submetem a agravo de instrumento ou não. Ou não, se essas matérias estariam submetidas à recorribilidade lá na apelação, na petição de apelação para o apelante ou nas contrarrazões para o apelado. Tá? Então, esse seria o debate essencial aqui na questão de número 1. Né? Primeiro, o meu aluno tem que se recordar, deve saber, deve se recordar que o STJ destruiu praticamente o artigo 1015, não é isso? Yasmin, minha querida, um grande beijo. Destruiu o artigo 1015. O que aconteceu aí, galera, no caso do 1015? O STJ, vamos fazer a leitura bem rápida do 1015? Abra aí o vade-mecum de vocês, vamos acompanhar comigo o artigo 1015 do Código de Processo Civil. Só para lembrarmos aqui de maneira bem objetiva. Olha o que diz o 1015. Cabe agravo de instrumento contra as seguintes decisões interlocutórias. Está aí o rol. Tá? E lá no 1009, o parágrafo do artigo 1009, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer no 1009 que as questões, o parágrafo primeiro, que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão acobertadas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de contestação, evidentemente pelo apelante, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões, evidentemente pelo apelado, certo? Então, aí, galera, entra para a gente um primeiro raciocínio, que é a ideia do rol do 1015 ser fechado ou não ser fechado. Né? O que aconteceu com o rol do 1015? Primeiro, a pretensão do legislador. Quem acompanhou o nosso material que nós entregamos essa semana, 2 materiais, Teoria Geral do Recurso e Recursos Ordinários, viu que a pretensão do legislador, não tenha nenhuma dúvida disso, foi de que esse rol estivesse uma percepção fechada, exaustiva, certo? Só que o STJ, ao analisar o rol, entendeu que não, que aqui, na realidade, o rol seria de taxatividade mitigada e não propriamente fechado. E o que o STJ fez, na minha modesta concepção, foi simplesmente transformar um sistema de recorribilidade excepcional das decisões interlocutórias em regra. Quer dizer, o STJ, ao definir em um recurso representativo da controvérsia, né, um recurso especial submetido à lógica dos recursos repetitivos, decidir que o rol do 1015 era um rol submetido à taxatividade mitigada, eram 3 correntes: rol exemplificativo, rol fechado e rol de taxatividade mitigada. O STJ, então, praticamente aboliu a pretensão do legislador. O que o STJ disse, galera, e esse recurso é importante, foi o RESP 1.704.520, ou seja, RESP 1.704.520. O STJ diz o seguinte: ora, não é bem assim, esse rol não é fechado. Toda vez, quer dizer, se tiver total inutilidade e perigo em relação ao questionamento da matéria só em apelação, vai ser possível a interposição do agravo de instrumento. Foi assim que decidiu o STJ, tá? Esse julgamento do STJ, galera, também, além de fixar esse rol da taxatividade mitigada, o STJ também decidiu algo importante no julgamento dos embargos de declaração do acórdão proferido nesse RESP. O STJ entendeu, isso amparado no próprio CPC, que a matéria ali decidida merecia uma modulação. O STJ entendeu que a decisão ali firmada só valeria, quer dizer, o rol de taxatividade mitigada só valeria para os agravos de instrumentos que fossem interpostos a partir, ou interpostos não,
que houvesse publicação da decisão a partir da publicação da decisão no RESP. Quer dizer, galera, o STJ disse hoje que o rol do 1015 é de taxa de atividade mitigada. Quem apresentou recurso anteriormente alegando isso, não vai ter acolhida sua pretensão. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte: essa minha decisão vale daqui para frente. Ele modulou, já que o CPC permite que nas decisões que fixam tese haja uma modulação. Tá? O número do RESP, Antônio, é o 1704-520. 1704-520. Larinho, você pode digitar aí por gentileza? Obrigado, Camila. 1704-520. Então, o STJ disse o seguinte: olha, como eu fixei uma tese para preservar a segurança jurídica, etc., papapá, essa minha decisão do rol de taxa de atividade mitigada só vale daqui para frente. Aos recursos interpostos antes dessa decisão, sinto muito, vai prevalecer a ideia de rol fechado. Tá? Foi isso que o STJ entendeu. Quer dizer, então, professor, qual é o marco temporal, portanto? O marco temporal é a data da publicação do acórdão, que é 19 de dezembro de 2018. Tá? O acórdão foi publicado nessa data, então, a partir dessa data, nós temos aí o entendimento de que o rol é de taxa de atividade mitigada, porque o STJ modulou os efeitos dessa decisão para, então, como se fosse uma ideia de pure prospectivity, apenas para o futuro, certo? Apenas para o futuro. Ok? Então foi essa a ideia do rol de taxa de atividade mitigada. A partir disso, galera, dessa ideia de rol de taxa de atividade mitigada, o STJ foi julgando diversas matérias, diversos pontos, e foi reconhecendo casuisticamente o que seria, o que mitigaria ou não mitigaria este rol previsto aí no 1015, tá? Este rol previsto aí no 1015. Foi assim que ficou decidida a matéria originalmente, tá? Muito bem. Agora eu chamo a atenção para o meu aluno para um ponto importante que tem sido cobrado em concursos públicos, né, principalmente nas carreiras da magistratura, do Ministério Público e de procuradorias. Né? Tudo bem, veja que o 1015 traz um rol de matérias a serem observadas, né, os incisos que estão ali logo dispostos no 1015 caput abaixo, trazem um rol. Mas muito cuidado, galera. Esse rol é para as decisões simplesmente incidentais no processo de conhecimento. Tá? Por que eu estou falando isso? Se o meu aluno ler comigo o parágrafo único do 1015, e aí o meu aluno tem que estar com esse parágrafo único na ponta da língua. Parágrafo único do 1015, ele vai dizer o seguinte: acompanhe comigo, olha aí no seu vadimeco. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferida na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, execução e inventário. Ora, veja só, em todos os casos de execução ou cumprimento de sentença, bem como no procedimento de inventário, qualquer decisão incidental será passível de agravo de instrumento. Eu não preciso ter uma correlação necessária com o rol do 1015. Porque o parágrafo único não trouxe um rol fechado no campo das execuções. Tá? Então, execução e inventário, quando eu falo execução em sentido lato, em sentido amplo. Execução engloba cumprimento de sentença, execução de título extrajudicial, execução de título judicial, execução em sentido amplo. Então, toda vez que nós tivermos a execução em sentido amplo, qualquer procedimento incidente em execução, e quando nós tivermos o procedimento incidente no inventário, a decisão ali vai ser agravável, independentemente da correlação com os objetos previstos no 1015. Esse é o entendimento que prevalece. Claro que há uma corrente que sustenta que tem que haver uma compatibilidade, só que esse não é o entendimento mais harmônico no nosso entender e o entendimento majoritário também. Tá? Então, o rol é fechado, exatamente, Haroldo. Haroldozão, gente finíssima. Podemos dizer sim que trata-se de uma cláusula aberta no parágrafo único do 1015. Perfeito. Diferentemente dos incisos que estão no 1015. Diferentemente dos incisos que estão no 1015.
Também, João, a mitigação ocorre por meio de interpretação extensiva. Você vai enquadrando hipóteses ali, tá? Mas quando o STJ traz, por exemplo, vamos imaginar segredo de justiça, João. Segredo de justiça, galera, não tem nenhum campo ali que indique uma única das hipóteses que eu possa ter uma interpretação extensiva para fazer caber ali o segredo de justiça. Não tem, né? Não tem. Como não tem ali, o STJ fez uma adição mesmo em relação ao segredo de justiça e não propriamente uma interpretação extensiva. Agora, por exemplo, no caso da competência, aí não tem a dúvida, é uma interpretação extensiva da cláusula que admite o agravo de instrumento em relação à arbitragem, né? Prescrição e decadência é um enquadramento inequívoco dos casos que dizem respeito a mérito. Então você consegue enquadrar muito bem ali possibilidade jurídica do pedido, mérito, você consegue enquadrar perfeitamente ali dentro das hipóteses. Agora, o segredo de justiça, na minha concepção, não é uma matéria que eu consigo destacar muito facilmente em qualquer um dos incisos que ali está previsto, né? Não necessariamente, é o que nós... Milena, olha a pergunta da Milena, como é interessante. Se a hipótese não está no rol, mas tem julgado do STJ, haverá preclusão? Ou pode apelar em apelação? Não necessariamente, Milena. Nós vamos já ver essa tua pergunta, ela é muito, muito boa. Tá? O Antônio pergunta, se o processo está transitado em julgado, vale agravo de instrumento? Vai ter o agravo, Antônio, se ele entrar na fase de execução, né? Qualquer decisão ali, incidente em execução, vai caber o agravo de instrumento. Ou seja, justamente o parágrafo único do 1015. Aí vai ter o cabimento normal do agravo de instrumento, beleza? Enfim, esse é o tratamento, ok? Ponto. Segundo raciocínio que nós temos que extrair dessa questão, que é um conceito que foi trazido com o CPC de 2015, a chamada preclusão elástica, né? O meu aluno já está acostumado, ele sabe muito bem quais são as modalidades de preclusão: preclusão temporal, preclusão lógica, preclusão consumativa, preclusão pro iudicato, e criou-se ainda uma preclusão elástica. A preclusão elástica nada mais é do que uma modalidade especial de preclusão temporal, galera. Tá? O que é a preclusão temporal? Chega um momento para a interposição de um recurso, todos os recursos, nós sabemos hoje, têm prazo uniforme, 15 dias, salvo embargos de declaração, e passado o prazo, vamos imaginar o agravo de instrumento, passados ali 15 dias úteis, acabou. Preclusão temporal. Se a parte não apresenta a sua resignação, está preclusa a matéria. Está preclusa a matéria. Tá? Essa é a preclusão temporal comum. Só que, galera, em relação às decisões interlocutórias que não são objeto de agravo de instrumento, elas são agraváveis, elas são recorríveis lá na apelação e não nos 15 dias úteis imediatamente após a decisão proferida. Quer dizer, nós elastecemos o prazo para a interposição do recurso, que originalmente, na lógica anterior, era para ser 15 dias após a decisão interlocutória, decisão incidental, agora só vai ser lá em apelação, tá? Lá na apelação. Como nós elastecemos esse prazo, nós estamos diante aí da denominada, famigerada preclusão elástica, tá? Denominada preclusão elástica, é aquela preclusão que ocorre lá em apelação das decisões interlocutórias que não são objeto de agravo de instrumento, tá? Simples. Então, a preclusão elástica nada mais é que simplesmente uma modalidade de preclusão temporal. Mas a doutrina começa a taxar esse nome, então é importante para o meu aluno. Vocês sabem que em direito vivem inventando a roda, e as bancas de concurso público adoram cobrar essas terminologias que são sinônimos do Instituto, principalmente porque, como eu falei, direito é linguagem e vai haver sempre essa possibilidade, tá? Muito bem, vamos voltar à nossa questão. Então eu tenho aqui 5 casos expressos nesta circunstância 1. Primeiro, galera, o primeiro dos casos que o STJ entendeu que caberia agravo de instrumento
embora não constasse explicitamente do rol, foi o caso relativo à competência. Imagina a aberração de você ter uma matéria de competência não sendo arguida por agravo de instrumento. Pelo amor de Deus, é um absurdo, né? Imagina o processo ia transcorrer por um longo lapso e só lá no final, decisão final em apelação, que seria anulado, voltaria tudo, seria realmente uma aberração se o STJ não entendesse assim. Eu acho que foi um lapso temporal equívoco do legislador. Então, a questão relativa à competência é perfeita. Então, cabe sim agravo da decisão pertinente à competência. O segundo dos casos, galera, que nós trouxemos aqui foi a decretação de segredo de justiça. Galera, olha o curioso, você não precisa pensar muito, é só um pouquinho, é utilizar uma margem muito mínima da sua massa cinzenta. Em relação ao segredo de justiça, de que adianta a análise do segredo de justiça em apelação? Olha a inutilidade da reversão da decisão lá na apelação. Nenhuma, galera. Necessidade de absolutamente nada. Nada. Necessidade de absolutamente nada. Não tem nenhuma utilidade. Acabou. Todo mundo já viu, já soube o que tem lá. Se você tem um imposto de renda lá no processo, vai estar exposto, etc. O seu patrimônio vai estar lá. Quer dizer, a matéria pertinente a segredo de justiça é fundamental que seja impugnada por agravo de instrumento, sob pena de a ação subsequente não ter nenhuma viabilidade em termos de recurso. Nenhuma viabilidade em termos de recurso. Então, portanto, o segredo de justiça, por um substrato lógico da matéria, é questionável sim por agravo de instrumento. Tá? É questionável sim por agravo de instrumento. Ele entra exatamente na fundamentação que o STJ sustentou lá no repetitivo. É uma matéria que, se não questionada ali no início, vai gerar um dano irreparável do ponto de vista processual e até mesmo material. Tá? Então, portanto, cabe sim o agravo de instrumento. Prescrição da pretensão autoral. Galera, o STJ tem precedentes interessantíssimos aqui em relação à prescrição e à decadência. O que o STJ entendeu é que pouco importa a decisão pertinente à prescrição ou decadência. Quer dizer, pouco importa se a decisão acolhe, pouco importa se a decisão nega. Prescrição e decadência é mérito. Como prescrição e decadência é mérito, vai estar sempre no 1015-2, ok? Não é isso, Elias? Então, meu amigo Elias do Rio de Janeiro, então, vai estar sempre atacando uma questão de mérito, como atacam a questão de mérito. Portanto, essa matéria é, sem sombra de dúvida, questionável via agravo de instrumento. Via agravo de instrumento, não tenha dúvida disso. Tá? Então o STJ entendeu. Qual era a dúvida que existia aqui? A dúvida era a seguinte: só vai caber o agravo se reconhecer parcialmente a prescrição ou a decadência. O STJ disse que não. Qualquer pronunciamento incidental, ainda que não acolha a arguição em relação à prescrição e decadência, é impugnável via agravo de instrumento. Okay? Então, a terceira hipótese, sem sombra de dúvida. Muito bem. O item 4 trata de um pedido de ingresso de litisconsórcio, galera. Isso, Milena. Perfeito. Porque se defere, não tem nem interesse jurídico de questionar, não afeta a órbita de ninguém. Isso, perfeito. Quarto, no quarto caso, há um pedido de ingresso de litisconsórcio. Galera, lembre-se de um detalhe. A reconvenção, ela inovou muito. Vamos aqui no CPC, abram aí o comigo, por favor, para você entender um detalhe que eu vou relembrar com o meu querido aluno. Galera, olha o que diz o CPC 343. Me acompanhe, por favor, que trata da reconvenção, tá? Olha o que diz o 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar a pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa. Até aqui não houve qualquer inovação em relação ao CPC anterior. Portanto, nenhuma mudança. O prazo de 15 dias para a defesa
defesa se harmoniza com a defesa normal de 15 dias. O que me interessa é o parágrafo 3º, galera, do 343. Olha o que diz o parágrafo 3º do 343. Olhe comigo, por gentileza. A reconversão pode ser proposta contra o autor e terceiros. Quer dizer, é possível que o réu, ao apresentar a sua reconvenção, inclua um terceiro como litisconsorte do autor no polo passivo da demanda. Ou seja, é possível ampliar subjetivamente a lide em reconvenção. Quer dizer, a reconvenção, que por excelência é uma ampliação objetiva da lide, por natureza eu trago um objeto novo para o debate, com o CPC de 2015, expressamente passou a admitir a ampliação subjetiva da lide. E detalhe, essa ampliação subjetiva da lide é tanto no polo ativo quanto no polo passivo da demanda. É o que diz o parágrafo 4º. Olha o que diz o parágrafo 4º também. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Nesse caso, a ampliação subjetiva é no polo ativo. Aliás, no polo passivo da demanda. Então, você amplia ali o polo passivo, amplia o polo ativo. Então, essa é uma inovação legal do CPC de 2015. Uma inovação interessantíssima que, evidentemente, vai tratar da economicidade processual. A reconvenção incluiu um litisconsórcio. E da decisão que inclui litisconsórcio, segundo o STJ, galera, se essa decisão acolhe a inclusão, incabível o agravo de instrumento. Se rejeita a inclusão ou de algum modo limita o número desses litisconsórcios, não tenha nenhuma dúvida, vai caber o agravo de instrumento segundo o Superior Tribunal de Justiça. Tá? E qual é a própria extensão de intervenção de terceiros, né? Dá para justificar, viu, Milena? Qual é, galera? Qual é então o fundamento aqui do STJ? O fundamento do STJ é muito harmônico, galera. Muito harmônico. Quem é que não lembra dos casos de intervenção do litisconsórcio? Quem que não lembra? Deixa eu procurar aqui para o meu aluno. Rapidinho um dispositivo. Olha, galera. Olha o que diz o 115. Olha o que diz o 115, galera. E aí, Milena, o 115 ele é muito bom para fundamentar essa questão relativa ao litisconsórcio. Abram comigo o artigo 115 do CPC. Peguem aí, por gentileza. E aí você vai entender que o STJ está coberto de razão. Em relação ao litisconsórcio. Olha o que diz o STJ, olha o que diz o CPC no 115. A sentença de mérito, acompanhem comigo, por favor. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, quer dizer, a sentença de mérito, quando proferida sem que o litisconsorte dela tenha participado, quando deveria participar, primeiro, será nula se o litisconsórcio for unitário e será ineficaz se o litisconsórcio for simples. Tá? Será nula se o litisconsórcio for unitário e será ineficaz se o litisconsórcio for simples. Ora, meus queridos alunos, se a ausência da integração do litisconsórcio leva, inclusive, a uma sentença nula, olha o tamanho do risco que nós estamos correndo se deixarmos para debater essa matéria apenas em apelação. Então você acaba com o processo. Então o fundamento do resultado de uma sentença nula pela não integração de um litisconsórcio ao processo justifica, sem sombra de dúvida, o cabimento do agravo de instrumento em relação à decisão que exclui o litisconsórcio. Agora, se ele é integrado, galera, ao processo,
então não há nenhuma razão para o cabimento de agravo de instrumento. Não existe nenhuma razão para o cabimento de agravo de instrumento. Esse é o raciocínio. Então, muito inteligente, muito harmônico esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Excelente esse entendimento do STJ. Por fim, última hipótese. Pedido juridicamente impossível. Pedido juridicamente impossível. Galera, quando tratar-se de pedido juridicamente impossível, nós temos duas situações, evidentemente, assim como as decisões de prescrição e decadência. O pedido juridicamente... Isso, não tem prejuízo, Milena. Não há prejuízo na decisão que admite. Zero prejuízo. Mas existe um manifesto prejuízo da decisão que não acolhe o seu ingresso, como eu já justifiquei, inclusive a possibilidade de uma sentença manifestamente nula. Tá? Em relação à possibilidade jurídica do pedido, todos vocês sabem, eu tenho certeza disso, que o CPC aboliu um debate da doutrina antigamente, aboliu essa ideia de possibilidade jurídica do pedido como condição da ação e como pressuposto processual. O que o CPC fez, na realidade, foi transferir a possibilidade jurídica do pedido para uma pretensão de mérito, né? E aqui acabou o debate da questão. Ora, se agora a possibilidade jurídica é uma matéria de mérito, se ela se faz por decisão interlocutória, evidentemente, em relação a ela, vai caber agravo de instrumento. A matéria é meritória. Esse é o ponto. Então é fácil o raciocínio de enquadrar a impossibilidade, o debate em torno da impossibilidade jurídica do pedido como cabimento de agravo de instrumento. Claro, e aí só um lembrete, que eu creio que vocês sabem muito bem disso. Neste caso, só vai caber agravo de instrumento se for decisão parcial de impossibilidade jurídica do pedido, se for decisão parcial de prescrição, se for decisão parcial de decadência. Se a decisão for plena em relação ao processo, todo mundo sabe que o recurso cabível aí é uma apelação. Todos nós sabemos que o recurso cabível nesse caso é a apelação. Ok? Em síntese, como em todos os casos houve a negativa em relação às arguições, por exemplo, negou o ingresso do litisconsorte, negou o pedido juridicamente possível, negou a decretação de segredo de justiça, todos os casos, então, galera, aqui na questão são impugnáveis via agravo de instrumento. Todos os casos são de recorribilidade imediata. Né? Oi, Patrícia. Patrícia, cabe com certeza, não tenha nenhuma dúvida disso. Eu acho que não é que os juízes não concedem. O que eu acredito é que talvez o processo não esteja maduro para isso. Eu mesmo concedo aqui tranquilamente. Se o processo estiver com os elementos, não tem razão para não deferir a tutela, certo? Então, todos os casos aqui narrados admitem agravo de instrumento. Quer dizer, galera, todos esses casos são de recorribilidade imediata. Todos são de recorribilidade imediata. Todos, sem exceção. Tá? Nenhum deles se submete, portanto, à preclusão elástica. Tá? Isso é um ponto. Agora eu vou para o debate da Milena. A Milena perguntou lá atrás, no início da aula, professor, então as matérias que são objeto de agravo de instrumento, se não impugnada, precluirão? Depende. Como assim depende, professor? Porque há matérias que são de ordem pública, e essas matérias que são de ordem pública, ainda que agraváveis, não se submetem à preclusão. É o nosso caso aqui da questão da matéria relativa à competência absoluta, Milena. Tudo bem, a decisão relativa à competência, seja ela absoluta ou relativa, se submete a agravo de instrumento. Não é isso? Se submete a agravo de instrumento. Tá? Mas se a decisão disser respeito à competência absoluta, ela não vai precluir. Eu vou poder questioná-la em qualquer instância por simples petição que retardou.
em relação àquele que retardou em relação à não arguição. Isso, licitação também é um vício que não preclui, inclusive é denominado vício transrescisório, né? Questionável inclusive por ação de querela nulitatis, ação anulatória de sentença. Isso, incompetência, prescrição, tá? Então essas matérias não precluem, ok? Então esse é o ponto. Vamos aos itens aqui da questão agora. O item A, apenas os pontos 1, 2 e 3 se submetem à preclusão elástica? Errado, né, galera? O item A, nenhum dos temas aqui se submeteriam à preclusão elástica. Nenhum dos temas se submeteria à preclusão elástica. Na realidade, tem tema, né, que só vai se submeter à preclusão com a coisa soberanamente julgada, como a incompetência absoluta, como a prescrição, etc. Então, errado o item A. Somente a objeção relativa ao segredo de justiça submete à preclusão elástica. Acabei de falar que nenhuma das hipóteses se submete à preclusão elástica. Quer dizer, nenhuma dessas hipóteses vai ter dilatado o seu prazo de impugnação lá para a apelação. Eu tinha pensado, galera, no item C, mas aí faltou aqui a complementação, né? O que eu tinha posto no item C aqui, que eu acabei mandando a versão inicial para vocês? A questão era a seguinte: a exceção do tema, como é que ficaria o item C? A exceção do tema pertinente à competência e à prescrição, todos os pontos decididos se submetem à preclusão imediata, tão logo escoado o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Essa seria a resposta, né? A exceção do tema pertinente à preclusão, a competência e à prescrição, somente todos os outros casos se submeteriam à preclusão imediata, né? Essa seria a resposta, mas a redação não ficou boa, ficou genérica, né? Então acaba aí que não é um item C, seria a resposta pensada por mim, mas não é a redação ideal. Todos os pontos decididos se submetem à preclusão imediata, tão logo escoado o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Então, acrescente aí, não é bem assim. Tem a exceção da prescrição e a exceção da competência, tá? A exceção da prescrição e a exceção da competência, ok? Feita essa observação, o item C seria o item que nos atenderia. Isso mesmo, Milena, Camila, mas a prescrição e a prescrição e preclui porque decidiu, admitiu, né? A não ser que haja uma matéria nova, viu, Milena? Segredo de justiça, se pôr uma matéria nova, né, à frente em relação a esse objeto juntado, né? Por isso que eu gosto de questões de item, galera. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo, tá errado, que a gente não anula a questão, tá? Ó, a Lara é doida para anular uma questão, meu amigo. Nunca vi um cabo igual a Lara para ser anulador de questão, viu, rapaz? Enfim, galera. Muito bem. O item D é interessante, galera. Ele diz o seguinte: eventual agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em relação aos itens 1 e 2, quer dizer, competência e segredo de justiça, possibilita a utilização da técnica de julgamento estendido. Isso, Milena, novo fundamento, exatamente. Possibilita a técnica de julgamento estendido, galera. Vamos lá. A técnica de julgamento estendido está no 942. Vamos à leitura. Essa está nula, concordo. Faltou aí uma informação importantíssima, né? Sem sombra de dúvida. Por isso que é de itens. O item não falha, né? Galera, 942, vamos lá. Abram aí o código de vocês no artigo 942 do Código de Processo Civil, que trata da técnica de julgamento estendido. Conteúdo novo, importante. Olha o que diz o 942 do Código de Processo Civil. Abram aí o VADMEC dos meus queridos alunos para que a gente possa acompanhar. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial.
assegurado às partes e a eventual terceiro o direito de sustentar oralmente suas razões perante novos julgadores. Essa é a técnica do julgamento estendido. Me interessa agora o parágrafo 3º, para ser objetivo em relação à nossa questão. A técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo nesse caso seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. 2. Agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Tá? Onde houver reforma, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Veja, vamos começar pelo objeto da questão. O nosso tema não tratou de mérito, galera. Veja que o nosso caso na questão tratou de incompetência, que é uma questão processual, e tratou de segredo de justiça, que é uma questão também processual e não propriamente mérito. Tá? Como não trata do mérito, eu nem discutiria a possibilidade de aplicação da técnica de julgamento estendido no julgamento do agravo de instrumento. Então não cabe o agravo de instrumento aqui. Aliás, a técnica de julgamento estendido incabível nesse caso. Por quê? Porque primeiro não houve decisão de mérito. E ainda que houvesse em relação às outras matérias elencadas na questão, tinha que haver uma reforma de decisão de mérito. Tinha que haver uma reforma de decisão de mérito. Como não houve essa reforma de decisão de mérito, galera, também seria incabível agravo de instrumento. Também a técnica do 942 a ser aplicada aqui, tá? Lembrar, só para a gente ser objetivo, que a gente vai ter aula com certeza mais à frente em relação específica 942, quanto à apelação, a abordagem é geral. Vai caber o 942 qualquer que seja a decisão da apelação, qualquer que seja. Apelação de decisão terminativa, apelação de decisão de mérito, apelação que mantém a sentença, apelação que reforma a sentença. Não interessa se a decisão no acórdão é feita de maneira não unânime em relação à apelação, sempre vai caber aí a técnica de julgamento estendido. O requisito é único, decisão não unânime. Avançando para a ação rescisória e para o agravo de instrumento, a decisão não unânime não é suficiente. Avançando para o agravo de instrumento e para a ação rescisória, só vai ser possível primeiro em relação à ação rescisória, se tiver a reversão da sentença de mérito ou da sentença de primeiro grau. Tá? Revendo a sentença, caberá a técnica de extensão, porque aí há um risco à segurança jurídica, né? Então eu vou continuar a possibilidade de análise. Esse é um ponto. Segundo ponto, em relação ao agravo de instrumento, também apenas a decisão não unânime não é suficiente. A decisão não unânime tem que desconstituir, rever uma decisão de mérito. Tá? Enfim, é esse o caso. Nessa circunstância, como o nosso caso não tratava especificamente de mérito, não há como se aplicar a técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil. Ok? E o item é equivocado porque, nesse caso, não se prorroga a competência. E aí, Rodrigão, não se prorroga a competência porque, nesse caso, estamos diante de competência absoluta. O instituto jurídico da prorrogação da competência só é cabível quando nós estamos falando de competência relativa. E ame a autoridade. Como é que você está? Rapaz, o homem que manda em Presidente Dutra, meu amigo, aqui nesse Maranhão, não é pouco. Galera, sigam o Ian, sigam o Rodrigo, professores fantásticos também, ótimos profissionais. Galera aqui de Presidente Dutra e região, tiver precisando de um defensor público pesado, aguerrido, meu amigo, o homem tá aí. Quando a gente viajava junto aqui de Bacabal, porque o homem trabalhou aqui em Bacabal também, defendendo com unhas e dentes. E aí, meu amigo, e eu ali do outro lado, um juiz vai carrasca, disse, não, mas não pode ser assim. Olha o lado, vamos lá. Olha o coração, mestre, olha a sociedade. Então, é um legítimo defensor público. Meu amigo Ian, acompanhe. Vão aprender muito com o Ian também.
Cara fantástico. O Rodrigão também tá aí na praça. Rodrigão, eu tô gostando das suas mensagens lá no Instagram, viu, meu amigo? Você tá inspirado, viu? Gostei. Gostei. Tá? Muito bem, galera. Então, a questão de número 1, infelizmente, faltou uma informação aqui essencial no item C, mas creio que esclareci detalhadamente todos os pontos, né? Ó, Giedra, tu olha o coração também, viu? Esse negócio de ser ruim aí não combina contigo, não. Olha, Joarla, o coração verde, Joarla. Até que enfim apareceu um coração verde aqui nessa live, hein? Tá? Só coração vermelho, rapaz, nessa live. E coração preto, que é o da Milena, que não vê ninguém. Magistratura, né? Coraçãozinho verde ali da defensoria, show de bola. Enfim, galera, quem tiver alguma dúvida ainda em relação à questão 1, mande por favor, mas fechado aqui o objeto da questão 1, vamos avançar em relação à questão de número 2, galera. Questão 2, questão 1 então conseguimos abordar bem. E digo ao meu aluno, você tem que estar tem que estar com esse conteúdo na ponta da língua. O nosso material de recursos, galera, tem todos os casos de cabimento ou não cabimento do agravo de instrumento decididos pelo STJ. Você olha lá no material, você vai encontrar com certeza. Esse é um tema forte na prova. Tem um tema importante que é a lógica do antecedente e consequente, uma decisão interessante do STJ no final do ano passado, que vale a pena o meu aluno dar uma lida lá no material. Não dá para a gente explanar aqui que ela é uma decisão um pouco complexa, seria um objeto de uma única aula, tá? Mas enfim, tá? Olhem lá por gentileza, o material está bem quente, muito bom, decisões recentíssimas. Tem julgado lá da semana passada, galera, que você vai ver. Eu não sei quem foi que mandou uma mensagem para mim. Pô, professor, foi a Bia. Professor, pelo amor de Deus, decisão da semana passada não pode. Concorrência desleal, mas está lá no material de recurso de vocês, foi atualizado pela equipe da E3C, e acompanhe com a gente que está show. Questão 1 foi embora, vamos para a questão de número 2. Tá? 2 é amarelo, né? Tem que ser assim mesmo. A Giedra é um coraçãozão vermelho que não tem para onde ir. Questão 2, galera, vamos lá. Analise a seguinte situação: diante do julgamento de determinada apelação perante o Tribunal de Justiça, em recurso com fundamento constitucional e infraconstitucional, o tribunal decide a questão em favor do apelante, Pablo, com amparo em fundamento infraconstitucional e rejeição do fundamento constitucional. Quer dizer, dois fundamentos, né? Esse fundamento infra e fundamento constitucional, né? E o tribunal decidiu apenas com base no fundamento infraconstitucional e tascou-se o fundamento constitucional para o lado. Coração azul, Liz, tá certíssimo, é um coração da defesa do interesse público. Em razão da decisão, a parte sucumbente Tenório, ou seja, Tenório ficou vencido na apelação, o que Tenório faz? Interpõe o RESP. Evidentemente, ele foi vencido em um fundamento infraconstitucional, galera, só cabe RESP. Se o fundamento é infra, só cabe RESP. Tá? Para ver desconstituída a decisão proferida em apelação. Em paralelo, por questão de cautela de direito e de modo adesivo, Pablo interpõe recurso extraordinário, sustentando os mesmos fundamentos constitucionais que foram rejeitados na apelação. Fundamentando os mesmos fundamentos constitucionais que foram rejeitados na apelação. Galera, esse caso é muito peculiar. É um dos temas mais emblemáticos dos recursos. Agora vocês vão escutar os nossos cachorros latindo aqui, o Pantera e o Panda. Que chegou um colega aqui para fazer uma entrega. Meu amigo, o Pantera tá alvoroçado. E o Panda também nem se fala. Então ignore aí, viu? Galera, vamos lá no recurso adesivo. Por gentileza.
Acompanhe comigo aí, recurso adesivo. Teoria geral dos recursos. O meu aluno sabe muito bem que lá no 997, vamos abrir aí o nosso CPC 997. Vamos comigo. Abram o 997. O 997 diz o seguinte, galera. Olha o que fala o 997. Cada parte interporá o recurso independente no prazo e com observância das exigências legais destes. Quer dizer, eu tenho dois tipos de recurso. O recurso independente, que é um recurso totalmente autônomo, e o recurso adesivo. Marcão, é o Kenguinho, rapaz. Tu ainda lembra, bicho? Marcão, o Pantera não te aceita com aquela camisa do Flamengo, pô. Não esquece disso, bicho. Tu foi lá em casa com a camisa do Flamengo, cara, o Pantera quase te destruiu, bicho. Foi pena de você, viu? Você vai com uma camisa complicada, cara. Uma camisa de violação à presunção de inocência, pô. Aí é foda. Aí você tem que ir com um traje mais adequado. Voltando. 997. O recurso ele é independente ou o recurso é adesivo. Independente é um recurso autônomo. Por outro lado, há o recurso adesivo, não é isso que é interposto quando há sucumbência recíproca, tá? Havendo sucumbência recíproca, vai haver a possibilidade da interposição de um recurso adesivo, tá? É o que diz aqui o 997. Olha comigo o parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto qualquer deles poderá aderir ao outro, tá? Recurso adesivo. O que nos interessa mais propriamente, parágrafo 2º, galera, do 997. Olhe comigo. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente. Quer dizer, é uma relação de gravitação. O acessório, que é o recurso adesivo, uma espécie de acessoriedade qualificada, vai seguir o recurso principal. Fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade de julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, devendo ainda ser observado o seguinte: será dirigido ao órgão competente, será cabível na apelação, recurso extraordinário e no recurso especial. E o recurso